verso 1, né? Que como é um salmo, ele é um salmo de cântico, então são 9 versos. Então diz assim o primeiro: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. 2, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, sólida, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo aqui, a palavra de Deus aqui bem em cima diz que é um cântico dos degraus de Davi. Então, o salmo, nós sabemos que o livro de Salmos, ele tem 150 salmos e teve vários escritores. E Davi foi dois escritores, né? Moisés, Corá, Asaf e outros. Mas aqui nós temos o salmo de Davi. A mensagem hoje vai servir como uma reflexão para nós aqui. Vamos fazer uma reflexão se nós sentimos alguma alegria quando alguém nos convida a vir à casa do Senhor. Ou será que nós sentimos um incômodo? Isso é uma reflexão, cada um faça a sua reflexão. Quando alguém lhe convida, vamos à casa do Senhor. Nossos dias, tá? Depois eu vou entrar aqui nos dias de Davi, trazendo para os nossos dias. Quando alguém convida você para ir à casa do Senhor, aquilo é um incômodo para você? Você aceita ali como um incômodo, uma obrigação? Puxa, de novo vou à casa do Senhor? Ou você se sente alegre quando você escuta alguém falar assim, vamos à casa do Senhor? Quando você convida talvez alguém, como essa pessoa recebe esse convite? E aqui, o salmista fala que ele se alegrou. Vamos ver que tipo de alegria ele sentiu. Não foi uma alegria qualquer que ele sentiu. Vamos voltar aqui ao passado, lá no tempo dos tabernáculos, no tempo de Moisés, e vamos ver qual era essa situação que Davi se encontrava, para ele se alegrar muito quando ele ouve alguém dizer, vamos à casa do Senhor. E não tem esse salmo, mas você vai encontrar vários salmos de Davi, em que ele fala assim com muita satisfação, com muito desejo, muito inspirado. A Bíblia diz que no Salmo 84 ele fala assim, a minha alma suspira pelos teus atos, ó Deus meu. Aí ele tem inveja, ele fala assim, até o pardal encontrou casa, aleluia, e ninho para si. Aí ele fala, eu encontrei os teus altares, Senhor. Olha a alegria de Davi quando ele ouve, quando ele cita, quando ele lembra que chegou aquele dia de adorar o Senhor. Isso é para nós, esse salmo, irmão, essa semana ele ficou assim na minha cabeça. E o Senhor, eu não estudei esse salmo, e eu li aquele salmo, e o Senhor começou a falar comigo. Eu digo, é essa mensagem. Eu incomodei, falei com o pastor, eu vou começar a trabalhar semana que vem. E eu trabalho à noite, como não sabe, e eu não tenho tempo para vir à igreja. Então, eu tenho que fazer esse salmo valer na minha vida. Então, eu vou trazer essa palavra de Deus porque antes de ela falar com você, essa palavra já falou comigo, amém? Antes ela falou comigo. Por isso que eu estou passando para vocês.
O que o Senhor me incomodou? Como eu fui incomodada ao ler este salmo? Então, irmãos, só para você entender, para depois alguém falar assim, você está ouvindo heresia, você está falando besteira, você está ouvindo... Aqui, nesse contexto, vocês lembram da história de Moisés, que foi construída uma arca, certo? Aquela arca da aliança, ela representava a presença de Deus. Porque o povo de Israel, ele estava separado por tudo por causa do pecado lá de Adão. Porque na verdade o homem ele foi feito para ter intimidade com Deus, irmão Wilson. Mas lá no Éden, o pecado aconteceu, essa barreira, essa separação entre Deus e o homem. Quando o homem foi expulso do jardim, pela desobediência e rebeldia do homem, o Senhor não pôde mais ter esse contato que o Senhor toda virada do dia e conversava com Adão. Aquela intimidade que ele tinha. Então, uma forma de Deus querer se aproximar de novo do homem, ele manda preparar um tabernáculo, uma arca. Porque não tinha como o Senhor falar com o homem com um pecador, o homem ia morrer. E nós sabemos muito bem da história, que tinha um sacerdote, e aquele sacerdote tinha um sininho, que ele entrava ali, quando ele chegava no Santo dos Santos, ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Isso era um tabernáculo, uma tenda que foi construída no deserto. E esse tabernáculo tinha a arca, que os irmãos sabem o que tinha dentro daquela arca. Aquilo ali simbolizava, irmão, não era que Deus estava ali. Simbolizava o quê? A presença de Deus, porque Deus não podia se manifestar, senão todos eram mortos. Todos eram exterminados pela glória de Deus. Então vinha uma fumaça, aquela fumaça ali cobria, e eles não viam Deus, porque ninguém viu Deus. A palavra de Deus diz que ninguém viu Deus e ficou vivo para contar a história. Moisés tentou ver Deus, mas ele viu pelas costas, não foi só um vulto, uma sombra. Ele acha que viu, mas não viu. Porque não tem uma pessoa que viu Deus e viveu para contar essa história. Porque Deus, irmão, é poder, Deus é glória, Deus é tremendo, Deus é fogo consumidor. Você entende o quão grande é esse Deus? Então essa arca, ela representava a presença de Deus. E foi chegando, e essa arca chegou lá com Davi. Só que quando os povos entravam em guerra, irmão, a arca, ela era levada pelos inimigos. E o que aconteceu? Davi queria trazer a arca de volta para Jerusalém, que os irmãos sabem, até tem um louvor. Ele vai e Mical, a esposa dele, começa a o quê? A ficar desprezando Davi, porque ele vem trazendo com alegria a arca para Jerusalém. Ele está trazendo para Jerusalém porque Deus falou para Davi que ele queria um lugar. Porque as pessoas adoravam em vários lugares. Tinham vários deuses, tinha Baal, tinha Mamon, tinha muitos deuses. O Senhor, não, eu quero um lugar, um centro, um lugar que eu possa estar, para vocês sentirem o que é a minha presença. Era só sentir a presença, não era para ver Deus. Não tinha como eles verem Deus. E aquela arca simbolizava a presença de Deus. E Davi traz o quê? A arca para Jerusalém, que foi a cidade escolhida. Tudo teve uma estratégia. Por que Jerusalém? Porque era uma cidade estratégica, cidade onde passavam várias pessoas, tinha comércio. Se você vê no mapa hoje, lá onde está Jerusalém, lá Israel, é um ponto estratégico. Se você vê o mapa, você vai ver que ele fica bem no centro da terra. Jerusalém fica bem no centro. Então, irmão, não é algo assim por acaso. Tudo foi plano de Deus. Jerusalém fica no centro da terra, no centro. Deus quer estar no centro. Deus quer estar no centro do nosso coração. Você está entendendo? Tudo que acontecia lá no Antigo Testamento, não vou dizer o apóstolo Paulo, porque não foi Paulo, ninguém sabe quem escreveu o livro aos Hebreus, mas o escritor aos Hebreus fala que tudo era uma sombra de Jesus. Vocês estão imaginando?
tudo que acontecia no Antigo Testamento, irmão Wilson, estava apontando para Jesus. Estava apontando para Jesus. Quando Deus fala para Davi: olha, Davi, no teu trono nunca vai faltar sucessor, os teus filhos. E assim foi. Davi morreu, quem assumiu? Salomão. Quem construiu o templo, por enquanto, só era o tabernáculo. Davi trazia a arca e trouxe a tenda ali para ficar em Jerusalém. Mas Davi não construiu o templo. Você pode ler e você vai ver que Davi não. Deus não permitiu que Davi construísse o templo, e você vai saber por quê. Mas o filho de Davi, o rei Salomão, depois que Davi morreu, ele sim construiu o templo. E onde ele construiu, irmão? Em Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade que foi escolhida por Deus. Jerusalém aqui é o centro desse salmo. Davi fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas, irmão, nem tinha templo. Como que Davi foi à casa do Senhor? Vocês entenderam o que eu falei antes? O que tinha lá? Tabernáculo, arca da aliança, uma tenda. O templo foi construído depois que Davi morreu. Então, não existia templo nesse tempo aqui. Nesse contexto do Salmo 122, não tinha esse edifício aqui com 4 paredes, onde as pessoas se acomodavam. Não existia templo. O templo foi só construído quando Davi morreu, e Salomão que construiu o templo lá em Jerusalém. Mas o que acontecia aqui? Mas tinha um lugar, já tinha ali o lugar, que era Jerusalém, aonde existiam 3 tipos de festa, irmãos. O povo judeu, ele se sentiu quase obrigado a participar dessa festa. Olha só, 3 vezes por ano eles tinham que subir. Jerusalém fica no Monte Sião, que é conhecido como Cidade de Sião também, no monte, e ela é cercada por um muro. Além de estar no alto, ela é cercada por muros. Por quê? Tinha uma proteção. Acontecia muitas guerras naquele tempo, e as pessoas que moravam ali sentiam-se protegidas. Por quê? Como eu falei, era passagem. Pessoas que viajavam, e tinha um comércio ali, corria muito dinheiro. Então Jerusalém, além de ficar ali no centro, no alto, era construída por muros. Muros, que você vai ver lá, que derrubaram o muro. Neemias começa a edificação dos muros. Aí teve um tempo, foi derrubado de novo, construído de novo o templo, certo? E depois vamos chegar na parte de Jesus, que Jesus fala sobre esse templo. Então, quando Davi chega e fala assim, eles esperavam, irmão, era a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa. Qual era a outra? Vocês sabem? Vamos lá? O tabernáculo, Páscoa e Pentecoste. 3 vezes os judeus tinham que subir. Irmãos, imaginem, o povo estava disperso. Tinha judeu por todo canto do mundo. E naquele tempo das festas, eles se reuniam, eles peregrinavam quilômetros e quilômetros para chegar lá na cidade de Jerusalém, aonde eles iam o quê? Cultuar. Então ele chamava, como ele fala, casa do Senhor. Aqui ele está falando de Jerusalém. E nessa caminhada, com certeza Davi, ele não fazia essa caminhada muito longa, porque ele morava, ele era rei, ele morava ali ao redor de Jerusalém. Mas tinha vários judeus que vinham de outros lugares do mundo e vinham para ali, para aquele lugar, para adorar o Senhor, irmão Wilson. No dia do Senhor, eles iam prestar culto, irmão. Eles traziam as ofertas, os dízimos da colheita, do campo, de tudo que eles trabalhavam, era o que eles ganhavam. Era lavoura, colheita, era gado, ovelha, eram animais. Por quê? Eles tinham que sacrificar esses animais para que os seus pecados fossem perdoados. Lembra do sacrifício? Eles iam sacrificar todo ano. Todo ano. Você lembra da história de Samuel? Que Ana ia todo ano sacrificar, porque
os judeus tinham que fazer isso, era um ritual. Só que nem todos podiam ir nessas 3 festas, mas só tinha 3 festas. Irmão, às vezes, nós temos 2 cultos na semana, não é verdade? Às vezes até mais, então nós temos mais liberdade. Naquele tempo eles tinham 3 festas, 3 vezes no ano, e muitos iam só uma vez. Eles não tinham condições de 3 vezes ao ano. E eles faziam aquele esforço, irmãos, para chegar ali em Jerusalém, para sacrificar. Então imagine, um monte de animais, aves. Não era um culto, irmão, agradável, não. Como nós vemos aqui, um ambiente cheiroso, né? Imagine, sangue derramado. Era sacrifício. Vocês estão entendendo? Mas a palavra de Deus diz, irmão, que as 12 tribos de Israel vinham para ir para aquele lugar. Tinha os levitas, preparavam os louvores, esses salmos, eles eram cantados no decorrer do ritual, do culto religioso ali. E eles iam sacrificando, era pedindo perdão dos seus pecados, e cada um que ia pegar um passarinho, uma ave, um pombo, e conforme o pecado, vocês sabem que era um animal, eles iam matando em sacrifício dos seus pecados. Isso aqui nós estamos aqui no Salmo, Velho Testamento. E o sacrifício era para que eles fossem serem perdoados dos seus pecados. Amém? Então, e muitos traziam os seus dízimos, as suas ofertas alçadas, e depositavam e traziam ali para Jerusalém, aonde estava o quê? O tabernáculo, a arca da aliança. Ali era o culto que eles faziam 3 vezes por ano, irmão. Era um ritual, era algo assim maravilhoso. Imagine, vindo gente do canto, era como se fosse uma procissão. Alguém já viu uma procissão? Pessoal católico aí, que anda com muito. Era como se procissão, vinha gente do canto, vinha gente, judeus do canto, judeus do outro, e vinha. Aí imagine aquele alvoroço. Era gente com uma ave, com pombo, com animal, com todo tipo de bicho, para trazer para a casa do Senhor, que era Jerusalém. E então, e as pessoas iam cantando, salmodiando com alegria, porque era a única vez que eles vinham, 3 vezes só por ano. E às vezes a gente reclama, né, que tem 2 cultos na semana na igreja, e acha ainda que é muito. E eles tinham só 3 vezes por ano para ir a Jerusalém. Ainda é perto, eles iam de longe, peregrinando no sol quente, cantando, salmodiando com animais, para sacrificar ali e trazer as suas ofertas ali para Jerusalém. E nesse decorrer Davi vinha. Aí entra o salmo: alegrei-me quando me disseram: ei, vamos à casa do Senhor. Imagine um monte de gente chamando: ei, vamos à casa do Senhor. Hoje é o dia do Senhor. Hoje nós vamos adorar o Senhor. Hoje eu vou sacrificar o Senhor. Irmão, era uma alegria. Era uma alegria que esse povo sentia em ir para Jerusalém. E Davi no meio dele, ele fala: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ele sentia, irmão, ele contava os dias. Era 3 vezes por ano, não sei como é que é, 3 em 3 meses. Ele contava os dias para estar na casa do Senhor. Vocês estão entendendo? O privilégio que é estar na casa do Senhor. Que muitos não valorizam a presença do Senhor. Então Davi aqui, ele está assim, muito entusiasmado. E ele fala assim: os nossos pés estão dentro das portas. Por quê? Ele entrava, ele fincava os pés dentro das portas de Jerusalém, onde estava a arca do Senhor, o tabernáculo, onde eles iam sacrificar pelos seus pecados. Ele fala: onde sobem as tribos, como eu falei, vinham de todas as tribos de Israel. As 12 tribos de Israel vinham para Jerusalém. Irmão, eu estou falando isso porque nós temos que ter motivo para vir à casa do Senhor. Davi tinha motivo de sobra para estar alegre na casa do Senhor, que era Jerusalém. Então, o contexto que eu falo aqui no Salmo 122 é no Antigo Testamento, e essa casa do Senhor era Jerusalém. Quando Deus falou para Davi que no trono dele não ia faltar sucessor, não faltou. Porque Deus já estava com plano de salvação, de mandar seu filho. Então,
Jesus é da linhagem de Davi. Quando ele falou que o teu trono nunca mais terá fim, ele estava se referindo a Jesus, que é filho de Davi. Quem não lembra da história do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque ele vinha da linhagem do rei Davi. E ele, sendo rei Jesus, o Messias prometido, que Davi já estava aqui falando, tudo apontava para Jesus. O Antigo Testamento aponta para Jesus. Hoje, irmão, onde é a casa do Senhor? Vamos chegar. Amém? Eu acredito que os irmãos entenderam a parte que eu contei aqui no Velho Testamento, né? Agora vamos trazer para os nossos dias. Você lembra da mulher samaritana? Quem lembra da mulher samaritana? E Jesus começa a falar com ela. E os judeus desprezavam os samaritanos, porque os samaritanos eram mestiços, não eram judeus puros. Era mestiço, tipo brasileiro, né? Com o povo bem misturado, bem mesclado. E eles tinham esse preconceito com os samaritanos, porque eles não eram legítimos. Quando Jesus conversa com ela diz assim, Jesus começa a falar da vida dela, diz, puxa, eu sei que tu és profeta, porque tu falou tanta coisa de mim, contou a minha vida toda. Aí ela diz assim, mas aonde é que nós devemos adorar? Nossos pais adoram nesse monte, mas vocês, falando dos judeus, vocês adoram só em Jerusalém. E aí, qual é o lugar que nós devemos adorar? Aí eu volto para cá. Jesus já chegou, irmão. Veio uma nova aliança. Veio o novo sangue, a nova aliança. Jesus começa a falar assim, mulher, nem aqui, nem lá, nem em Jerusalém, nem é no monte que vocês adoram. Porque a hora vem, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, porque o Pai é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí você vai dizer assim, irmã, então aonde que eu tenho que adorar? Porque hoje nessa pandemia, você sabe, que existem os desigrejados, né, pastor? As pessoas que não vão mais para a igreja. Você lê nas redes sociais, eles ficam metralhando quem vai para a igreja, porque o corona só pega dentro da igreja. Não pega na fila da Caixa Econômica, não pega no supermercado, nem na Ponta Negra, viu? Só dentro da igreja. Então, eles ficam metralhando as pessoas que vão para a igreja, para o templo, tá? Falei igreja porque é a forma de a gente se expressar, mas você vai entender quem é que é a igreja, o que é a igreja realmente. Então, irmão, aí Jesus falou para a mulher, olha mulher, nem aqui nem lá. Aí a mulher ficou, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí Jesus chega e fala assim para ela, olha, e ela começou, irmão, aconteceu uma viravolta dessa mulher, que ela foi uma das primeiras evangelistas nesse tempo de Jesus, e ela saiu espalhando. E muitos, a palavra diz que muitos creram em Jesus por causa do testemunho e da evangelizando, né? Que ela começou a evangelizar as pessoas através daquela mulher, a samaritana, a mulher de Samaria. Então onde eu devo adorar? Aí você vai dizer assim, irmã, e o apóstolo Paulo, ele fala lá em Coríntios, que não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, olha só, aquele templo que Estevão disse que o Deus, nosso Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. E qual é o templo que Deus habita? Você vai dizer assim, ó, em mim. Eu sou o templo vivo de Deus. Eu sou o templo, o santuário do Deus vivo. Se eu sou o santuário, por que Paulo já falou isso? Porque Jesus lá, ele falou assim, olha, vocês vão derrubar esse templo. Os fariseus entendiam outras coisas, pensou que era o templo, né? Vocês vão derrubar esse templo, mas em 3 dias eu vou o quê? Levantar. Aí disse, mas como que você passou anos para Salomão construir esse templo? Jesus não estava falando dessas 4 paredes. Jesus estava falando do seu corpo, de si mesmo, que ele ia morrer e ele ia ressuscitar. Então Jesus é o templo de Deus. E se Jesus é o templo de Deus, eu sou o templo. Nós somos a extensão desse templo. Então a igreja,
Ela tem várias comparações. Nós estamos comparados com o templo. Se Jesus é o templo, ele falou que ele ia morrer, e em 3 dias ele ia levantar. Nós somos esse templo também, porque nós somos extensão. Lembra dos ramos da videira? Que ele era a videira e nós somos o que? Os ramos. Quem tiver com Jesus, vamos dar muito fruto. E ele fala que sem mim, nada podeis fazer. Já o apóstolo Pedro fala que nós somos comparados a pedras vivas, a um edifício. Esse edifício, ele precisa de pedras para ser edificado. Nós somos essas pedras. Amém? Então, tem pessoas que falam assim: eu sou igreja. A Bíblia não fala que igreja é singular, que você, individualmente, você é igreja. Igreja somos nós. Eu sou um membro desse corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E nesse corpo, irmão, tem muitos membros. Eu não posso dizer que eu não vou para a igreja, eu não vou mais para o templo, não. Porque a Bíblia diz que eu sou a igreja, eu sou o templo. Você sozinho não é igreja nenhuma. Você é um membro. Você pode ser o dedinho, você pode ser a unha, você pode ser o pé. Mas igreja você não é. Nós juntos, coletivamente, somos igreja. Agora, olha a importância, irmã Cléo, de estarmos aqui reunidos. Vocês estão entendendo qual a importância? A igreja só é igreja quando estamos reunidos. Não adianta você ficar na sua casa achando que você é igreja. Mas eu sou igreja. Você não é igreja, você é membro do corpo de Cristo, que o corpo que é a igreja. Aleluia. Olha o interesse quando Jesus convoca e projeta a igreja. Nós já estudamos aqui que existiam 2 tipos de povos somente: os judeus e os não judeus, que são os gentios. Judeus, que nascem em Israel, e o resto do mundo, que são os gentios, que onde nós estamos inclusos. Jesus vem, pega esses 2 povos, judeus e gentios. Quando Jesus vem, todo aquele preconceito que existia, que os judeus desprezavam os outros povos, como nós vimos aqui, que a mulher samaritana era desprezada, porque ela não era reconhecida como verdadeira, né? Ela não era judia, ela era mestiça. Jesus vem e quebra esse preconceito, porque ele vem juntar os 2 povos em um só e forma quem? A igreja dele. E essa igreja, irmão, não vai morar no céu só os judeus, só os alemães, só os americanos. Vai morar no céu a igreja eleita. A igreja que Jesus comprou com seu sangue lá na cruz do Calvário. Então, irmã, por que nós devemos então ir ao templo? Então, o primeiro erro, né, que nós vimos aqui, as pessoas acham que eu sou igreja. Eu não sou igreja. Nós somos igreja. Eu sou o membro do corpo que é a igreja. Amém? Nunca mais diga assim: eu sou igreja. Eu vou ficar em casa porque a Bíblia diz que eu sou igreja. Então eu sou igreja. Eu vou ficar porque eu não preciso mais ir. Você só é igreja quando você está reunido. Porque um membro só, irmão, não faz nada. Já viu uma perna andando sozinha? Ou um braço sozinho fazendo alguma coisa? Tem que estar no corpo. E o corpo é a igreja. E a cabeça quem é? Jesus. O corpo só pode fazer algo se a cabeça tiver. E essa cabeça é Jesus. E onde nós vamos ter essa comunhão? Aqui no templo, quando nos reunimos. Então, irmão, é muito importante nos congregarmos. Enquanto existem pessoas que pregam para os desigrejados, para não ir para a igreja, a palavra de Deus nos convida hoje. Por que nós devemos nos congregar? Por que nós devemos estar coletivamente? Para ceiarmos em comunhão. Porque igreja só é igreja se estiver unida. A palavra de Deus diz que onde há comunhão, onde há unidade, lá no Salmo 133, diz assim: ali o Senhor ordena a bênção. Você quer ser abençoado? Não fique em casa não. Não fique em casa não, porque um braço sozinho, uma unha só, um dedinho, um midinho em casa não vai surtir efeito. Venha para ser parte do corpo de Cristo. Venha se juntar. Você é membro, você tem que estar alinhado. Lembra aquele no corpo e família? Somos corpos assim, bem ajustados, totalmente ligados, unidos em amor. Não é unidos em contenda, unidos em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Amém, irmãos? Então é importante
importante nós nos congregarmos. Então, primeiro foi a parte que você não é igreja sozinha. Nós somos igreja. E outra coisa é sobre templo. Dizer assim, eu vou à igreja. A igreja somos nós, certo? Templo. Templo é isso aqui, ó, as 4 paredes. Agora, sobre eu ser templo do Espírito Santo, é como eu falei para você, o templo do Espírito Santo de Deus veio de Jesus, porque Jesus, ele é o templo de Deus. E nós somos a extensão do templo de Deus. Por isso que Paulo falou, olha, não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Irmãos, o Espírito Santo só vai habitar no crente se ele estiver no corpo, irmão. Se ele estiver sozinho, irmão, me desculpe, mas você é muito mais fácil, muito melhor, você vai ser muito mais abençoado se você estiver junto com os outros membros, irmão. A mão estiver com a outra mão, o pé estiver com o outro pé, o braço estiver perto do braço, vocês estão entendendo, tudo alinhado na cabeça que é Jesus? Não tem como a pessoa ficar em casa o mês todo e dizer que está congregando, que está adorando a Deus, irmão. Deus não se agrada de tal ação. Por quê? Como eu posso dizer que eu sou igreja? Não, eu sou um membro. Igreja é quando eu estou junto com meus irmãos. Aí o salmista fala, né? Senhor, ele fala, vale mais um dia nos teus atos do que 1000. Por que Davi se interessava tanto, gostava tanto de estar junto na casa de Deus, no tabernáculo, buscando a presença de Deus? Por causa disso, dessa comunhão. Então, vou continuando a ler aqui o Salmo para vocês entenderem. Então, pois ali estão os tronos do juízo, que eu falei que Jerusalém era onde habitava o rei Davi, tinha o trono do rei Davi, ali habitava a verdade, e ele julgava com verdade e justiça. Aí ele fala, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Irmão, prosperidade. Você quer ser próspero? Você quer se prosperar? Ore pela paz de Jerusalém. Jerusalém aqui, Davi está falando da cidade de Jerusalém. Mas Jerusalém, irmão, é o lugar onde nós nos congregamos. Aqui, ó. Vamos orar pelo nosso Brasil. Vamos orar pelas nossas autoridades, irmão. Aí ele fala aqui, ó. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade. De novo ele fala, e prosperidade dentro dos teus palácios, irmão. As autoridades dos reis. Nós devemos orar pelos nossos irmãos. Aí ele fala aqui, Davi fala, por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Porque Jerusalém naquele tempo tinha muitas guerras, então Davi se preocupava pela paz em Jerusalém. E se preocupava, e nós não devemos ser diferentes, vamos orar pelos nossos irmãos, para que assim possa haver paz dentro no nosso meio, haver paz no nosso Brasil, no nosso Amazonas. Hoje o mundo está tão assim, destilando ódio para todo lado, que a gente só vê as pessoas boicotando, né? É natura, é tanta coisa, a gente vê assim, meu Deus, tanta coisa acontecendo, e a gente fica, Senhor, será que vale a pena tudo isso? A Bíblia diz que nossa luta, ela não é nem contra a carne e nem contra o sangue. Então, por trás disso, nós temos que reconhecer que é um espírito mau. Há principados e potestades atuando aí, ó, na esfera desse sistema diabólico, que o mundo está tomado por esse sistema maligno. Hoje Jesus falou assim, o mundo jaz do maligno, o sistema do mundo. Nós não devemos nos conformar com esse século. Nós não devemos nos conformar. O que é conformar? Tomar forma. Ah, para fazer isso eu vou fazer também. Ah, eu estou fazendo. Não tome forma. Não vos conformeis com este século. Não vamos nos conformar. Amém? Então, quando fala assim, do sistema do mundo, o mundo está tomado pelo ódio. Isso, irmão, é obra maligna. Nós devemos entender que a nossa luta não é contra o nosso irmão, contra o presidente, contra o governador, contra os políticos, contra fulano, contra cicano, contra a atriz, contra... Não existe isso, irmão. Quem está se aproveitando disso tudo é o próprio Satanás, que fica semeando contenda entre as pessoas, e com isso ele vai ganhando mais ainda admiradores, mais seguidores, e aí vai, ó. Tem pessoas que gostam de fazer isso, irmão, porque quanto mais coisas eles falam, mais seguidores, pessoas que vão seguindo, e vai aumentando assim, de milhões, né? Pessoas que fazem o mal, parece que tem mais chama
para atrair pessoas, jovens principalmente, adolescentes, né? Vão seguindo pessoas que horríveis, fazem coisa, mas eu quero ver se eles vão seguir fazendo coisa boa. Ver um pastor, um pregador do evangelho, alguém que não, eles só querem seguir pessoas que fazem o mal e vão caminhando aí, porque um abismo chama outro abismo. Mas se você tiver nos caminhos do Senhor, vindo para a casa de Deus, adorando, em comunhão com os irmãos, o Senhor vai ordenar a bênção para quem estiver aqui, irmãos. Para quem estiver aqui no meio. É muito bom, irmão. A prosperidade vai chegar até a tua vida, a tua casa. Ai, irmão, não quero ser próspera não, né? Irmão, prosperidade só Deus pode dar. Prosperidade você vai encontrar na Bíblia. Quando ele fala assim, em ti prosperarão. Ele fala, haja paz, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então a Bíblia, a promessa da Bíblia para que haja prosperidade. Aí você pode dizer assim, mas eu não quero ser próspero. Você sabe o que é ser próspero? Você sabe o que é ser próspero? Vou dar 2 exemplos para você do que é prosperidade. Elias no tempo do rei Acabe, o rei todo desgovernado, todo maluco, todo esquisito, dominado por uma mulher diabólica. E no tempo dele, Elias, Deus falou para Elias, fala para o rei que vai secar tudo. Não vai ter chuva, não vai ter nada. Vai ter uma fome, uma seca na terra. E Elias foi, como profeta, falou para o rei Acabe. E naquele tempo ia ter anos de sequidão, de fome. E depois Deus falou para Elias, agora tu te retira e vai para bem longe. Lá vai ter um riachozinho, você vai se alimentar, você vai beber aquela água. E os corvos, olha o que é prosperidade. E os corvos vão trazer pão para você, carne. Prosperidade, irmão, é o improvável. Quando você não sabe de onde tirar nada, Deus vai mandar na hora a provisão. Isso é prosperidade. Não é prosperidade, não é você acumular bens, não é você ter uma poupança gorda, não. Prosperidade é quando você não tem nada e você fica na dependência de Deus e você nunca vai passar necessidade. E é isso que Deus promete aqui no Salmo 122. Todos prosperarão, aqueles que te amam prosperarão. Outro exemplo de prosperidade. Mais de 400 mil israelitas saíram do Egito e ficaram 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Você já leu a Bíblia, você que conhece a Bíblia? Quantas das vezes você viu alguém morrer de câncer? Morrer de fome? Alguém morreu de sede? Alguém andou pelado por lá, não tinham roupas? A Bíblia diz que roupas não faltaram para ele. Os sapatos deles não envelheciam. Isso é prosperidade. O Senhor providencia tudo, irmãos. Quando nós estamos ligados com Deus, na presença de Deus, juntos, o Senhor ordena a bênção. O Senhor ordena a prosperidade. E a palavra de Deus diz que foram 40 anos no deserto. Nunca eles passaram fome. Nunca eles passaram sede. E as roupas não envelheceram. E nem os seus sapatos também. Não ficaram descalços. Isso é o Deus da prosperidade. Você quer ser próspero? Levante sua mão. Você quer ser próspero? Isso é prosperidade, irmão. Queira, porque só quem pode te dar essa prosperidade é o Senhor Deus. Então por que eu devo estar na casa do Senhor? É só para ir atrás de bênção? É bom também, mas não é só para isso. Eu tenho que estar na casa de Deus porque aqui no Salmo 122 diz assim: onde sobem as tribos do Senhor até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Irmãos, um coração grato, irmão. Você está aqui nessa noite, muitos acreditam que estão aqui porque estão gratos ao Senhor, por gratidão ao Senhor. Davi estava grato ao Senhor, muitos ali estavam agradecidos. Então por que eu venho à casa do Senhor? Para render graça, eu venho dar graça. Quando você chamou para contar bênção, eu sei que muitas pessoas têm várias bênçãos, né? Mas às vezes você fica um pouco tímido, que agora até é gravado, está passando ao vivo e você às vezes fica com vergonha. Mas eu sei que
Muitos de nós aqui temos muitas bênçãos para contar. Temos o coração agradecido ao Senhor. Então, irmão, nós vemos a casa do Senhor, vemos para a casa do Senhor para sermos gratos ao Senhor, para render graças, com ações de graça. Não só glorificar dos lábios, mas em ações, irmão. Como é que eu vou ser grato ao Senhor em ações? Na hora da oferta, na hora do louvor. Demonstre ao Senhor, chame a atenção do Senhor para si. Aí mostra para que Jesus falou para a mulher samaritana, porque o Pai está à procura, irmão. À procura, quando você procura é porque você não tem muita facilidade, não é coisa muito fácil. Quando ele fala, ele está à procura dos verdadeiros adoradores, é porque não tem. Os falsos tem demais, mas verdadeiro está difícil. E quando o Pai procura, é porque tem poucos adoradores. As pessoas têm movimento ali, aquela coisa. Mas quando ele está à procura, é porque não está fácil. Você não vai procurar algo que você acha com facilidade. Ah, não. Você vai procurar porque não está fácil, está escondido, está em algum lugar. Então, assim, que nós possamos ser esse verdadeiro, ser o verdadeiro adorador de Deus. Chamar a atenção do Pai. Chamar a atenção do Senhor na hora das ofertas, na hora de cantar. Aqui o salmista fala que as tribos de Israel tinham os levitas que preparavam os louvores. Enquanto as pessoas estavam sacrificando os animais, irmão, eles estavam louvando. Esses salmos eles eram cantados. Chama assim, cântico dos degraus, porque para chegar lá na cidade de Jerusalém tinham degraus. Eles subiam, escalavam escadas, e cada degrau eles cantavam louvores ao Senhor. Penso na dificuldade que era e no prazer que ele sentiu. E muitas das vezes a gente com tanta facilidade para estar na casa do Senhor, né? No ar-condicionado. Tão bom, né, irmão? Não tá fedendo, tá com mau cheiro aí de sangue, de sacrifício. Não precisa mais disso, irmão. Não precisamos mais sacrificar nada, porque o Cordeiro já foi morto. Jesus já morreu por amor de mim e de você, amém? Não precisa mais pagar preço nenhum. O preço já foi pago. Jesus já morreu por mim e por você. O que Ele quer agora de nós, irmãos, é fidelidade. É que a gente venha viver em união. Vamos fazer o bem aos irmãos, ajudar o outro, irmão, quando for necessário. É isso que Jesus quer das nossas vidas. A igreja é para isso, é para orar, para abençoar, para visitar, para pregar, para orar. E quando nós marcamos uma oração, seria muito bom que todos estivessem juntos, porque aqui é que o Senhor vai ordenar a bênção e a vitória para a tua vida. Então, o Salmo 122, toda vez que você for ler agora, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos nos sentir esse regozijo, esse gozo, essa alegria de estar na presença de Deus. Vamos contar os segundos, os minutos para estar na casa do Senhor, para louvar o Senhor, porque aqui o Senhor está presente, irmão. Por que Ele está presente aqui nas quatro paredes? Não, Ele está dentro da tua vida, Ele está na minha vida. Tem um hino que diz assim, um hino antigo que dizia assim, quando eu cheguei aqui, não sei se você conhece, o Senhor já estava. Mas eu não digo isso, quando eu cheguei aqui, o Senhor veio junto comigo, porque Ele estava dentro de mim, Ele está dentro de você. Quando você sai daqui, o Senhor não fica nesse templo. O Senhor acompanha você, porque você é o templo do Deus vivo. Você pode estar dentro do shopping, o Senhor está ali. Você pode se reunir na sua casa, o Senhor também está ali. Você pode se reunir no seu quarto, o Senhor está ali, porque a palavra de Deus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu faço presente no meio deles. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Aleluia.